Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, tá? Para falar um pouquinho a respeito de como começa a mediunidade, tá? Isso para algumas pessoas que estão entrando, né? Nessa fase de descoberta em relação à parte espiritual, alguns sintomas que algumas pessoas andam tendo, aparentemente elas vão ao médico, né, com sintomas às vezes até físico e nada é descoberto. Então isso pode ser um despertar da sua mediunidade já atingindo o seu físico, tá? Muitas vezes nós estamos angustiados ou ansiosos ou irritadiços ou melancólicos, né? Isso se não tiver nenhuma questão ligado a problemas com o médico, isso pode ser um sinal da sua mediunidade também se manifestando, tá? Então hoje eu vou colocar aqui nesse vídeo algumas coisinhas que eu dei uma anotada, né, um resuminho, porque assim, isso é um vídeo seria assim, comprido para poder detalhar com muitas informações e ele viraria um vídeo de 1 hora, se for ver, porque é um assunto assim que expande muitas coisas, tá? Mas eu fiz um resuminho aqui para mais ou menos se alguém tá passando, passa ou passou por isso quando começou a sentir a mediunidade aflorar, coloque pra gente se isso aconteceu com você, tem acontecido, como você buscou ajuda, né? Porque eu vou falar para vocês, é uma situação que não é fácil para quem veio com esse tipo de missão, tá? É um trabalho a mais, né? Que a pessoa vem, fora já o do dia a dia, né? De trabalhar num lugar, numa loja, num comércio, numa empresa, mais ainda com essa missão, né? Que não é só cuidar do espiritual dela, mas também o compromisso de resgatar e ajudar espiritualmente outras pessoas. Bom, a mediunidade ela pode acontecer sob duas formas: espontânea, não gerando desconfortos físicos ou emocionais, né? E a provacional, que é o médium apresenta descompensas emocionais que atingem sua organização física, como perturbação, angústia, desânimo, irritação e por aí vai, né? Sem contar quando não pega às vezes no nosso mental, a gente acha que tá ficando doida e parece que é um mundo paralelo, né? Entre eu tô vivendo aqui, mas eu vejo também acontecendo acolá. Então isso causa também perturbações e desequilíbrios na nossa mente. Então, geralmente, essas pessoas que têm já esse compromisso com a parte espiritual ligada à parte da mediunidade, elas já vêm desde pequena manifestando atitudes, sintomas e reações diferentes, às vezes, de outras crianças. Isso não quer dizer que ela tenha problema, quer dizer que ela veio com um dom e que precisa de uma certa atenção, tá? Então, assim, cada caso é um caso. Um exemplo meu. Então, desde pequena, eu via os coleguinhas, eu via situações, eu via as pessoas que nem estavam mais vivas. E pra mim era tudo normal, porque eu era pequena, pra mim aquilo era pessoa normal, como se estivessem ali. Só que você vai crescendo, e isso, se não for trabalhado, pode gerar uma confusão mental, tá? Então, eu desde os 5 anos de idade, minha mãe e meu pai me colocaram num centro de Kardec para começar a estudar a respeito da espiritualidade desde os 5 anos e começar a entender, começar a trabalhar e doutrinar, né, como seria, entre aspas, uma disfunção, vamos dizer assim, porque hoje em dia tá mais aberto para esse tipo de assunto. Mas é que nem eu falei até para uma pessoa esses dias, se eu tivesse nascido numa outra época, eu acho que eu já tava até internada no hospício, né? Porque às vezes a gente fica assim
sentindo tudo à nossa volta, vendo as coisas à nossa volta, e se você não tem um controle da situação, você não organizar o seu mental, você não estudar, não entender o que está acontecendo com você, você acaba se sentindo mesmo doida, né? Parece que a pessoa vive fora da casinha. Então aqui eu vou colocar um resuminho, tá? É uma atividade programada, a mediunidade é uma atividade programada para ser realizada durante a sua reencarnação. Então nós pedimos para vir desta maneira para resgates kármicos, para ajudar, para limpar situações, evoluir, limpar os nossos karmas e etc, tá? Nem todo mundo que vem com mediunidade quer dizer que aquela pessoa fez muita coisa ruim. Às vezes ela ajudou muito e ela vem para ajudar também aqui na Terra. Às vezes ela pisou muito na bola, fez coisas erradas e vem aqui para consertar. Então, como eu falei, cada caso, cada situação é uma, tá? Não vamos generalizar. Então, vamos lá. Durante a reencarnação, ou seja, exercícios de força-tarefa para melhoria do espiritual, que são os resgatar karmas, auxiliar o próximo, mas principalmente a evolução do espírito e resgate também de outros espíritos, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma mediunidade, ela tem um trabalho aqui que é mesmo se comprometeu em ajudar outros espíritos que vieram, né? Na verdade, outras pessoas que vieram com o espiritual abalado ou com muito peso, né, de obsessores. Então elas vêm para poder estar fazendo essa limpa, essa ajuda, dando esse suporte, esse apoio. Isso é em tudo, tá? Isso pode ser numa igreja, isso pode ser num centro, isso pode ser na Umbanda, pode ser em lugares que trabalham para o bem, tá? Como que eu vou saber se eu tenho mediunidade? Então as pessoas às vezes me perguntam, mas como eu sei se eu tenho mediunidade ou não, ou se eu não tô bem mesmo, tá? Então, como eu falei, descartando todos os problemas ligados à parte da medicina, você fez exame, não tem nada na sua cabeça, você fez isso, você pode sentir, tá, a energia das pessoas. Então isso, tá, como eu sei se eu tenho mediunidade, você tem uma facilidade para sentir a energia das pessoas. Você tem irritações, às vezes constante do nada, às vezes mal-estar também que vem do nada. Isso tudo são frequências que você acaba captando de energias de pessoas, de energias do plano espiritual, tá? Pela sua mediunidade e sensibilidade. Sonhos. Premonitórios, tá? Intuições de coisas que você sente que vai acontecer e depois a situação acontece. Então, tudo isso são sinais de que você tem mediunidade. Sentir emoções que não são suas, que surge do nada sem causa aparente, tá? Bom, aí vamos lá. E se eu não cuidar disso? Né? Eu tenho a opção de falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu não vou cuidar disso, não vou mexer com isso agora, não quero saber. Você é livre para escolher. Porém, quando o compromisso com essa questão ele é grande, tá? O que acontece com essas pessoas que não desenvolvem, não estudam e não procuram trazer a melhoria do que ela mesma programou antes de reencarnar? Elas adoecem, ela vive com perturbações, tá? Vive em conflitos, as coisas parece que não funcionam, não dão certo. Então uma coisa que às vezes é para dar certo com uma pessoa, melhorar, ou ela em um ano, isso acaba levando 10 anos. Porque tudo é atraso. Ela está atrasando um caminho que ela veio para cumprir. Então o atraso também acontece na vida dela, tá? Você veio para um compromisso que você programou antes de reencarnar. Então, você tem que dar conta. É que nem você assina um contrato. Eu assino um contrato que eu vou fazer isso, aquilo, assado e cozido. Você não cumpriu com o contrato, vai ter as consequências, né? Vai gerar multa, vai gerar prejuízos, vai gerar sei lá o que for. É igualzinho quando lidamos com a parte da mediunidade.
E eu vou falar isso, gente, por um exemplo pra mim, tá? Quando eu entrei nessa parte, mesmo estudando essa linha toda de Allan Kardec, frequentando os centros, né, mesa branca e tudo mais, eu em todos os momentos eu quis fugir disso, porque eu não queria isso. Eu não queria, eu não aceitava. Aquilo, quando você começa a estudar e entender, parece que aquilo começa a aflorar, né? Porque você começa a entender o que está acontecendo. Então parece que é um degrau a mais que vai subindo na sua mediunidade. Que nem a questão do jogo de cartas. Eu nunca fiz estudo, eu nunca estudei nada a respeito de cartas, entendeu? Eu sonhei com todos os significados das cartas. Não sabia quem era aquela mulher que me passou naquela noite, me falando de todas as coisas ligadas ao meu baralho, né? Que hoje é o meu baralho, o meu instrumento de trabalho. E mesmo assim, olha, eu tenho clientes que estão comigo há mais de 25 anos. E às vezes eles vêm, né, para passar em atendimento, eles falam: lembra que você não tinha saco? Você colocava a gente para correr. Então, assim, eu até acho que era uma pessoa bem perturbada, né? Por não aceitar e aquilo me forçar a fazer. E todas as vezes que eu parava com os atendimentos, a minha vida ia para trás. Em relação a tudo, ela ia para trás. Então, eu trabalhei em lojas, eu trabalhei em comércio muitos anos, eu trabalhei em empresa. E eu falava, agora eu vou me livrar dessa situação, não quero mais saber, porque agora eu tô com um emprego aqui, eu não quero saber mais disso. Mas assim, era eu parar, a minha vida começava a ir para trás. Quando, depois de muitos anos, tá, que eu não via saída para a situação, resolvi, né, vamos aceitar, vamos trabalhar, vamos estudar a respeito, vamos ver o que dá para melhorar, o que dá para fazer. A minha vida parece que abriu que nem um leque. Então tudo vai pro lugar. Eu tinha um compromisso que eu firmei com os meus, seja guia, seja os mentores, seja o que for. Eu firmei um compromisso com eles, de resgate, de ajuda, de apoio, de qualquer coisa com a parte espiritual. Eu vim para evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Cada uma no seu propósito, cada um da sua maneira. Eu não cumprindo com o meu propósito, aquilo só me gerava problemas. De todos os tipos, principalmente prejuízos. E o meu emocional era assim um caco, porque eu vivia tendo oscilações, né? A hora tava muito bem, a hora não tava bem. A hora muito bem, a hora não tava bem. Fazia exame disso, fazia exame daquilo, e dor no corpo, e dor não sei onde. Tudo manifestação da parte espiritual, fazendo com que eu ficasse ruim, fosse lá no centro ou em algum lugar pedir ajuda, para eles enfiarem na minha cabeça de novo. Você precisa trabalhar espiritualmente. Então, assim, pra mim foi assim, na dor, tá? Eu vou ser bem sincera, foi na dor. Hoje em dia eu faço por amor, gosto, peguei o gosto. Eu vejo o quanto cada pessoa que às vezes eu ajudo, ou uma orientação na leitura, ou seja, num trabalho espiritual, o quanto isso me eleva, me preenche. Coisas que lá atrás, quando eu não aceitava, eu sentia essas angústias, sabe? Problemas com vício. Então, assim, tudo isso acabou quando eu comecei a me dedicar por inteiro, né, na parte espiritual. Automaticamente as coisas na minha vida toda mudou. É uma coisa para se forçar, não. Mas quem tem e tem esse compromisso de trabalhar com a parte espiritual, tem esses mentores que precisam também evoluir, né? Que às vezes a gente vem com os mentores que eles precisam, através de nós, que somos um canal, trabalhar através da gente para conseguir a evolução deles também, tá? Então vamos dar o exemplo aí, um Exu, uma pombagira. Eu não trabalho fazendo nada de mal, mas eles também têm um processo de evolução, de resgate, me dão apoio para fazer as coisas. Então é sobre tudo isso. Eu falo, mas você cresceu dentro da linha de Kardec e trabalha assim? Pois é, trabalho assim. Dentro da linha de Kardec eu já fazia, né, um trabalho de desobsessão, que
tinha, né, tem sempre uma salinha à parte, onde as pessoas fazem um tratamento, né, em conjunto. E eu, quando vinha para fazer desobsessão, gente, o mentor que eu via vindo era um Exu. Era ele que arrancava os trem das pessoas, as coisas negativas. Então não adianta falar, veio o mentor X lá de... Não, era Exu mesmo que vinha para arrancar essas energias, esses obsessores pesadíssimos, tá? Das pessoas. Então, assim, fala pra mim, eu queria estar lá, às vezes era de sábado à noite, eu nova. Eu queria estar bagunçando, né? Queria ir dançar, beber, namorar, fazer qualquer coisa. Mas eu vim com um compromisso. E é super interessante, assim, quando eu falava, hoje eu não vou, porque eu vou aproveitar, a minha noite era uma porcaria. Por quê? É como se falasse, você tem que estar lá, o seu compromisso é ali. Outro dia você vai e sai, se diverte, faz o que você quiser. Mas assim, não era uma coisa bitolada, mas eu tinha que ter um compromisso. Então, se era a cada 15 dias, era um final de semana bagunçando, um final de semana trabalhando nisso. Eu era jovem, eu tinha o quê? 16, 17 anos, então eu queria bagunçar, como qualquer outro jovem, né? Mas é isso. Então eu queria falar pra vocês que se vocês sentem esses tipos de sentimentos, de pensamentos, essas coisas acontecem com você, procure um lugar da sua confiança, estudem principalmente a respeito da mediunidade, da espiritualidade. Você tendo conhecimento, as coisas abrem para você que nem um leque, tá? Porque às vezes é imposto na nossa cabeça determinadas coisas e as coisas não são daquele jeito. Então estudem a respeito, peguem vários livros ou assuntos de várias médiuns que tem, né, uma certa certo ponto aí, vamos dizer assim, em relação a conhecimento, e se aprofundem um pouco nisso para que vocês consigam se organizar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e principalmente cumprir com o que você veio fazer aqui, porque ninguém vem aqui para passear só, né? As pessoas vêm aqui com compromisso, evolução para todo mundo. Então eu acho isso assim um tema assim delicado para se tratar, porque como eu falei, abrange muitas coisas, tá? Trabalhar espiritualmente não tá só em questão de fazer trabalho e ir no centro. Está em tudo. Então está no reiki, está na sua forma de atitude para com o outro, né? Quem que nunca viu a pessoa indo lá num centro, numa igreja lá, chega lá, é ruim para um, fofoca do outro, faz maldade com o outro. Então você não tá agindo com o propósito, né? Que é a sua melhoria, a sua evolução também fora do templo, tá? Então esse era um vídeo que eu queria passar para vocês, é uma dica para quem passa por esse tipo de situação, buscar um apoio da espiritualidade para poder se harmonizar, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, isso ajuda o vídeo a subir e outras pessoas também terem acesso a esse tipo de informação. Fiquem com Deus, gratidão por tudo, tá? E por todos que estão se inscrevendo e participando. E até o próximo vídeo.